Atos capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 8. Na verdade, eu quero ler a partir do 6 até o versículo 9. Quem achou diz amém? E quem não encontrou ainda, diga, espera por mim. Todo mundo achou. Isso aí, gente. Atos 1, versículo 6. Vou iniciar a leitura, que diz assim: Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isso, ele foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Senhor, essa é a tua palavra. Eu te louvo, Jesus, pela oportunidade de estar reunido com a tua igreja nesta noite. Estar reunido aqui com os meus irmãos e poder compartilhar com eles aquilo que o Senhor deseja derramar sobre nós. Eu oro para que o céu se abra neste lugar. Senhor, que a palavra que for ministrada, Senhor, aos nossos corações, não seja de mim, porque eu já preparei, mas que de verdade o Senhor confirme tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor transborde, renove, que o Senhor faça novo de novo, que o Senhor Deus fale conosco. Nós queremos ouvir a sua voz, porque quando o Senhor fala, Senhor, nós sabemos o que fazer daqui em diante. Quando a tua palavra vem ao nosso coração, a gente sabe o próximo passo a dar. Eu oro para que no nome de Jesus, cadeias nesta noite sejam quebradas, que nesta noite doenças sejam retiradas, que nesta noite aqueles que não conseguem ouvir, ouçam, aqueles que não conseguem falar, falem, aqueles, Senhor, que não conseguem se alegrar, saiam daqui alegres, que aqueles que entraram aqui, Senhor, preocupados, ansiosos, saiam daqui confiando no teu nome, no teu poder. Senhor, que possamos sair daqui nessa noite revestidos do poder do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós uma porção, Senhor, da tua glória, uma unção nova sobre nós. Reveste-nos com vestes novas neste lugar, que possamos sair daqui armados, que possamos sair daqui, Senhor, com coragem, com ousadia, com poder, para cumprir, Senhor, o teu chamado sobre nós. Que no nome de Jesus os teus anjos venham neste lugar, pois eles são os teus espíritos ministradores que trabalham para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Que uma janela, Senhor, se abra neste lugar, que uma escada seja posta, que anjos subam e desçam, Senhor, trazendo aquilo que é da tua parte. Nós oramos, manifesta a tua palavra a nós. Renova as nossas vidas, revela-nos Jesus, através da tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, e desde já te agradeço, amém e amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, meus irmãos, essas palavras que nós acabamos de ler, foi a última mensagem de Jesus aos seus discípulos, enquanto ele estava aqui na terra. Depois de dizer essas últimas palavras, Jesus foi elevado ao céu e recebido nas nuvens. Enquanto Jesus subia, os discípulos olhando, anjos apareceram e disseram: varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão parados aí, olhando? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus e desapareceu na frente de vocês, ele voltará
Da mesma forma. Um dia. O que eu acho mais interessante na fala de Jesus é que ele dá uma instrução para os discípulos, dizendo: vocês vão receber poder. E essa palavra foi direcionada mediante uma pergunta que os seus discípulos fizeram a Jesus, sobre em qual tempo Deus restauraria o reino a Israel. Por que eles estavam perguntando para Jesus isso? Era uma pergunta espiritual? Não. Era uma pergunta política. Porque naquele tempo, o reino de Israel, o reino da Judéia, o país de Jerusalém, estava sob o domínio do Império Romano. Então o povo andava debaixo das regras e das leis do imperador Júlio César de Roma. Então os discípulos, com aquela promessa dos profetas antigamente, lá no Antigo Testamento, profetas, e Moisés e dentre tantos outros profetizaram, dizendo que viria o Messias, e esse Messias iria libertar o povo do domínio dos seus inimigos. Então os discípulos ainda, depois da ressurreição, de ver Jesus ressuscitado, de ver tantas coisas maravilhosas, eles ainda estavam querendo saber se a política do país ia ser resolvida. Se a escravidão, o domínio de Roma seria quebrado. Quando que Israel voltaria a andar com suas próprias pernas? Só que a resposta de Jesus para eles não foi uma resposta humana. A pergunta foi uma pergunta humana. Mas a resposta... determinou. A vocês não compete saber o tempo ou a ocasião da restauração política do país de Israel. Não compete, isso não é para vocês agora. Vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No mesmo capítulo, no versículo anterior, aqui nos primeiros versículos, aqui no versículo 4, Jesus diz para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que Jesus diz para eles não saiam de Jerusalém? Porque Jesus foi, nos capítulos finais do Evangelho de Mateus, Jesus foi para Jerusalém. Ele sabia que em Jerusalém ele seria morto. Ele ficou vários dias em Jerusalém, enfrentou a religião dos escribas, fariseus, dos sacerdotes, dos mestres da lei. Ele enfrentou o sistema religioso que dominava a mente das pessoas, impediam elas de se aproximar de Deus. Por causa disso, Jesus foi vítima de conspiração. Ele foi traído, foi preso, arrumaram um plano para que Jesus fosse condenado à morte antes que o dia amanhecesse. Fizeram de tudo para que na madrugada Jesus fosse sentenciado pelo Pilatos, pelos romanos, para que quando o povo, a cidade acordasse, Jesus já estivesse sendo levado para o Calvário. E foi isso que aconteceu. Porque por volta de 9 da manhã, a sentença de morte já tinha sido dada, e Jesus foi levado para o Monte Caveira para poder ser crucificado. Nisso, quando as pessoas que admiravam o ministério de Jesus, que amavam Jesus, quando elas acordaram, o que aconteceu? Jesus já estava sendo morto, já estava sendo executado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E durante 40 dias ele apareceu para os seus discípulos, dando a eles instruções. As últimas instruções do que eles deveriam fazer dali em diante. Deus não dá nó cego. Ele não dá murro em ponta de faca. Ele não faz nada sem propósito. Nenhum capítulo, nenhum versículo, nada do que está na palavra de Deus, nesses 66 livros, nada do que está aqui por estar. Tudo que nós precisamos para entender a mensagem do reino de Deus, tudo que precisamos para ser salvos, tudo que precisamos para fazer a vontade do Senhor, está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus.
E ela não é só um livro, ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando Jesus dando as suas últimas instruções para os discípulos, me acompanhe na história, na narrativa, ele diz para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém. Por quê? Eles já estavam em Jerusalém, Jesus foi traído em Jerusalém, morto em Jerusalém, os discípulos ficaram em Jerusalém até a ressurreição, e depois que ele ressuscita, ele continua aparecendo para os discípulos em Jerusalém. Só que antes de ir embora, de subir para o céu, ele disse, não voltem para a casa de vocês. Porque os discípulos não moravam em Jerusalém. A maioria deles morava na região litorânea. Eles eram pescadores, então eles moravam beira-mar. Moravam na região da Galileia, a maioria deles. Eles não tinham residência em Jerusalém. Mas Jesus disse, não saiam de Jerusalém. Porque em Jerusalém vai acontecer algo que vocês precisam para fazer e cumprir o propósito pelo qual eu chamei cada um de vocês. Em Jerusalém, vocês vão receber a promessa de meu Pai. Em Jerusalém, algo que nunca aconteceu vai acontecer. E isso vai mudar a história de vocês. Vai dar poder para vocês. Vai dar autoridade para vocês. Darem continuidade para aquilo que eu comecei. Jesus viveu 33 anos. 30 anos ele foi uma pessoa normal. Uma pessoa comum. Que tinha, mas comum com algumas diferenças. Ele era diferente. Ele tinha uma sabedoria diferente. Com 12 anos de idade, ele estava numa sinagoga, numa igreja, assim como essa, sinagogas eram igrejas. Ele estava numa sinagoga, falando das escrituras no meio dos doutores, com 12 anos de idade. Mas durante 30 anos, ele não curou ninguém, não temos relato disso. Em 30 anos, ele não arrastou uma multidão atrás dele, não temos relatos disso. Ele começou seu ministério aos 30 anos de idade. E quando ele começou, foi só 3 anos de ministério. A gente fala ministério porque ministério é o trabalho. É aquilo que nós prestamos no reino de Deus, é o serviço que nós fazemos para o reino de Deus. Então, nesses 3 anos de serviço, Jesus anunciou uma mensagem, e é essa mensagem a causa de nós estarmos aqui. E qual é a mensagem? A palavra evangelho significa boas notícias. Boas notícias de Deus. João Batista, ele preparou o caminho de Jesus, porque ele apareceu no deserto da Judeia dizendo, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado a vós. O arrependimento é a porta da entrada do reino de Deus na minha vida. Não tem como eu receber o reino de Deus dentro de mim, as boas notícias dentro de mim, se eu não me aproximar de Deus com arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento de quê, Poliana? Diz a palavra que todos nós pecamos e fomos excluídos da glória de Deus. Que Deus não está com as mãos encolhidas para não poder salvar e nem os seus ouvidos tampados para não poder ouvir nosso clamor. Mas os nossos pecados fazem uma divisão, uma separação entre nós e o nosso Deus. Eles impedem que Deus haja e atua em nosso favor. Porque é como uma doença, uma gangrena que nos corrói. Por isso que Jesus ele doou todo o seu sangue lá na cruz, para fazer uma transfusão total em nosso ser espiritual, para que a gente fosse agora novamente vivificados através da mensagem da fé. Aleluia. Então a mensagem que Jesus veio trazer, e a gente fala, Jesus curou, Jesus fez milagres, ele ressuscitou pessoas, mas esses sinais são apenas uma confirmação da mensagem das boas notícias de Deus. A mensagem que Deus agora está favorável ao ser humano. A mensagem de que Deus amou o mundo de uma tal maneira
que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de que, se crermos nele, como diz as Escrituras, do nosso interior vai jorrar rios de águas vivas. A mensagem de que, não importa o quanto a gente pecou e errou, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, e termos comunhão uns com os outros. Mensagem essa que nós carregamos e os nossos irmãos dos séculos passados também carregaram. A gente só está reunido aqui diante dessa pregação porque alguém impulsionado por esse poder que desceu lá em Atos 2. Essa pessoa pregou, essa pessoa trabalhou, essa pessoa buscou, essa pessoa colocou lenha para que esse fogo dentro dela não se acabasse. E é tão gostoso a gente olhar para as coisas de Deus e olhar para tudo que Deus criou. E quando a gente começa a admirar, esses dias eu preguei numa igreja falando sobre isso. A gente consegue entender a glória de Deus quando nós olhamos para as coisas que Deus criou. Quando você começa a observar os pássaros, quando você começa a observar o céu, quando você começa a observar as coisas à sua volta que Deus fez, você consegue enxergar a glória de Deus. Quando Jesus foi dizer no Sermão do Monte, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, não fiquem preocupados, olhem para os pássaros do céu. Ele diz para a gente olhar para a criação, porque quando a gente olha para a criação, a gente entende o cuidado de Deus por nós. Ele disse, olhem para os pássaros. Eles não trabalham, mas eles comem todo dia. Aí ele disse, olhe para as flores do campo. Nem Salomão, com todo o seu dinheiro. E, se diz uma curiosidade, fizeram uma pesquisa aí, uma soma dos bilhões. Até hoje, Salomão foi o homem mais rico do mundo. Até hoje, não existe nenhum homem, desde Salomão, ou antes de Salomão, que foi mais rico do que ele. Pegaram todas as somas da riqueza dele, está escrito aqui na palavra, e foram contabilizar. Trilionário, quintonário, sei lá quanto. Eu só sei que Salomão, ele é até hoje o homem mais rico que já pisou neste mundo. Porque Deus deu para ele isso. Porque tudo é dele, tudo é de Deus. Então não adianta a gente querer correr atrás das coisas. Então, Jesus disse, olha para as plantas, olha lá para as flores. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Então Deus vai cuidar da sua roupa. Deus vai cuidar da sua comida. Deus vai cuidar da sua provisão diária. Não precisa ficar ansioso. Então, quando a gente olha para as coisas que Deus fez, a gente consegue contemplar a glória de Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, o seu resplendor. Você quer ver mais de Deus na sua vida? Você quer enxergar o poder de Deus na sua vida? Olhe para as obras que Deus fez, para as coisas que Deus criou. E aí, meus irmãos, nessa mensagem que Jesus ele confiou aos seus discípulos, ele escolheu pessoas, e se você está aqui hoje, é porque você foi escolhido para esse propósito, você foi escolhido para essa missão. É interessante nós analisarmos aqui Atos capítulo 1, que quando Jesus ele diz para os seus discípulos, vocês vão receber poder, então fiquem em Jerusalém. E quando vocês receberem esse poder, vocês vão ser as minhas testemunhas em toda parte. Começando por aqui, por Jerusalém. Depois vocês vão para a Judéia. E depois vão para Samaria. E até os confins da terra. Geograficamente, Jerusalém ficava na região da Judéia. Então era como se Jerusalém fosse... Vamos colocar aqui Igaratinga. Jerusalém é Igaratinga. Então fiquem em Igaratinga. Jesus mandou eles ficar em Jerusalém, porque até então a cidade principal dos judeus era Jerusalém, onde tinha o templo de adoração, e aonde estava e se concentrava todas as facções e as religiões que haviam envolto da lei de Moisés e dos profetas.
Então, diz a palavra de Deus que eles ficaram. Capítulo 1, versículo 15, diz que haviam 120 discípulos de Jesus, reunidos num só lugar, esperando essa promessa que Jesus tinha falado. Vocês vão receber poder? E aí diz a palavra em Atos 2, que eles ali, recebendo uma instrução do apóstolo Pedro, eles estavam ali juntos, 120 pessoas, 120 discípulos, reunidos no mesmo lugar, esperando aquilo que Jesus tinha dito para eles, aguardando a mensagem que tinha sido liberada para eles. E de repente, diz a palavra no capítulo 2, versículo 1, que no dia da festa de Pentecostes, e Pentecostes é uma festa judaica comemorada até os dias de hoje, e durante a celebração daquela festa, Jerusalém estava lotada de judeus estrangeiros, e de repente, naquele cenáculo, naquele ambiente, era como se fosse um salão como esse, aqueles 120 irmãos sentados, orando, unidos debaixo de uma palavra, de uma promessa, de um direcionamento de Jesus, eles buscando a presença do Senhor ali juntos. De repente, veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso. Entrou no ambiente de uma maneira tão poderosa que foi vista sobre a cabeça de cada um deles algo semelhante a chamas, como línguas de fogo, repousaram sobre cada um dos 120. E de repente os 120 começaram a falar em outras línguas. E começaram a glorificar a Deus e tal. E aquele derramamento foi tão poderoso que eles foram impelidos para fora do salão. O salão já não cabia a eles mais. E eles foram para fora do salão e naquele movimento de falar coisas que eles não entendiam que eles estavam falando, a multidão que estava, as pessoas que estavam em Jerusalém, foram atraídas pelo burburinho, pelo barulho. E de repente, em volta daqueles 120 crentes na rua, aquela multidão de gente, e todo mundo querendo entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí uns estavam assim, eu acho que eles estão bêbados. Acho que esse povo aí está, ó, peruta. E outros falavam, embriagados, 9 horas da manhã. Isso é hora de beber? Porque era 9 horas da manhã. Uma hora dessa, esse povo está bêbado. E os crentes e os irmãos lá recebendo aquele poder, e eles, porque as línguas são um sinal, elas são uma evidência, elas são uma confirmação. Os dons espirituais são uma confirmação desse poder que Deus libera sobre nós. E de repente aquelas pessoas ali, e a multidão se juntou, e era uma multidão muito grande, gente. Muito grande, era muita gente se juntou ali. Porque o povo é curioso, né? Não pode ter uma confusão. Eu lembro que quando eu estudava, começava ali um menino brigar com o outro, já juntava a turminha, bate, porrada! Porra, aí juntava a escola inteira em volta ali, porque as pessoas gostam de ver bagunça. Acontece um acidente, bateu ali o carro. A pessoa vem, desce lá de cima. Aí de repente está aquela multidão para poder bisoiar, para poder olhar. Todo ser humano é curioso, eu sou curiosa. Esses dias, a gente chegou para cultuar lá em Nova Serrana e tinha uma moça lá em cima da laje ameaçando de pular. Eu não fui lá não, mas meu marido foi para ver o que era. Aí ele falou assim, fica aí que eu vou ver lá e eu te conto. E eu lembro que eu sentei para orar pela moça. Mas a gente é curioso, nós somos curiosos. Então aquela multidão em volta daquelas 120 pessoas ali. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muitas especulações. Aí Pedro se levanta no meio daquele povão. E ele fala, não, gente, a gente não está bêbado, não. Isso aqui não, gente, é 9 horas da manhã. Ninguém aqui está bêbado. Não tem nada disso que vocês estão pensando e nem falando. O que está acontecendo aqui agora é o cumprimento das palavras do profeta Joel. Porque ele disse, nos últimos dias eu derramarei, diz o Senhor, o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e visões. Aí ele começa a pregar, e ele faz uma pregação
a pregação toda apontando para Jesus. Dizendo para o povo assim, ó, Jesus veio, o Messias veio e vocês mataram ele. Jesus foi crucificado. Mês passado, 2 meses atrás, ele foi crucificado aqui em Jerusalém. E eles ficaram, gente, uns 2 meses lá esperando a promessa. Quase uns 3 meses em Jerusalém esperando Jesus cumprir a palavra dele. Porque a gente precisa entender que não é no nosso tempo, que não é do nosso jeito, que nós temos que confiar e esperar sempre no Senhor. E aí o Pedro pregando aquela mensagem poderosa, depois do seu discurso, sabe quantas pessoas creram? Quantas pessoas se juntaram no fogo? 3.000 almas. 3.000 almas. Não tinha microfone. Eu fico pensando como que Pedro fez. Eu acho que ele, como Jerusalém tinha uns altos e baixos, eu acho que ele se reprojetou num lugar mais alto para poder dar eco. Porque todo mundo entendeu, só há salvação no entendimento da palavra. Se você ouve a palavra pregação e não consegue entender nada, não tem fé para você ser salvo. A fé, ela só vem pelo ouvir e o ouvir da mensagem. E é preciso ouvir e entender. Porque quando você ouve e entende, fé brota no seu coração. E ninguém é salvo por obras. Somos salvos é pela fé. Pela fé na mensagem. E aquele tanto de gente, uma multidão, porque tinha uma multidão imensa. Não era só 3.000 pessoas. 3.000 pessoas entenderam e creram. E se ajuntaram. E naquele dia houve o primeiro batismo nas águas em grande quantidade. Porque aquelas pessoas as quiseram, passaram pelas águas. E o que eu quero dizer para vocês com essa mensagem, com essa passagem que inaugurou isso que nós somos, igreja. Essa cena inaugurou o nosso trabalho, inaugurou o que nós somos, a igreja do Senhor Jesus. Qual que é o propósito disso? Primeiro eu quero falar um pouquinho para você sobre fogo. Você já reparou que quando vai se acender uma fogueira, ou um fogão a lenha, quem tem fogão a lenha, já acendeu fogão a lenha aí, teve a experiência. Quem já acendeu uma fogueira na vida? Pelo amor de Deus, gente. Alguém acendeu já? Isso aí, viu? Então, vocês já repararam que para acender o fogo, uma fogueira, pegar fogo na lenha, não é simples. É difícil. E começa com fogo pequenininho, para depois ele se alastrar. Quando o fogo está pequenininho e quando ele se alastra, quando a lenha está acesa, quando o fogão está aceso, o fogão de lenha está aceso, aí-se embora. O fogo, ele se alastra muito rápido. Estava vindo agora da BR, e o corpo de bombeiros na beira da estrada, tentando apagar um incêndio, que provavelmente começou com um fogo pequenininho, mas ele se alastra. Quando nós recebemos o poder do Senhor Jesus, quando nós recebemos esse fogo que foi derramado sobre os discípulos, eu separei vários versículos aqui para falar para vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir ler todos, mas eu vou mencionar. Diz a palavra do Senhor que João Batista, ele disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um que é maior do que eu, não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo que se viu sobre a cabeça dos crentes no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, esse fogo ele tem que arder dentro de nós. Hoje, toda a representação da lei, do tabernáculo, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, toda a representação das cerimônias que haviam no Antigo Testamento, se diz respeito hoje a mim e a você. Porque a palavra fala que nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós. Hoje Deus não se agrada de sacrifício de animais como era no Antigo Testamento. Na antiga aliança era de um jeito, hoje na nova aliança é de outro. Porque hoje os sacrifícios que Deus agrada é a nossa adoração, é o nosso louvor, é a nossa vida.
O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, ele diz: irmãos, eu suplico para vocês, eu peço pelo amor de Deus, que apresentem os vossos corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. A verdadeira maneira de adorar a Deus é quando a gente se reúne, a gente apresente diante de Deus o nosso corpo, que hoje é o templo, que hoje é o altar e que hoje é o sacrifício. Tudo hoje é nós, é dentro de nós. Então, o lugar é santo, o templo que nós nos reunimos aqui? Sim, porque a gente está aqui. Mas hoje Deus não está em templo feito por mão de homens. Ele diz, está escrito em sua palavra: eu não habito em templos feitos pelas mãos dos homens, mas eu habito num templo feito pelas minhas próprias mãos. Hoje Deus habita dentro de nós. Então quando você anda por aí, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus está se movendo dentro de você. Você é a casa, você é a morada, você é o templo, você é o altar e você também é o sacrifício. Então a gente precisa entender e compreender isso. Existe um fogo, e esse fogo que move dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que incendeia primeiro a nossa vida. E depois ele incendeia os que estão ao nosso redor. Aqueles 120 crentes saíram dali, daquele ambiente fechado, cheios de fogo, cheios do poder do Espírito Santo, foram para fora. Eles foram as testemunhas em Jerusalém. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Depois Pedro continua e faz mais uma pregação, naquele mesmo tempo que eles ainda continuaram em Jerusalém, porque as pessoas começaram a ficar tão maravilhadas. Os apóstolos caíram na graça do povo, e de repente eles estavam todo mundo junto, todo mundo queria sentir aquilo de novo. Eles estavam juntos na comunhão, comendo, almoçando, jantando, tomando café. Eles estavam juntos no templo orando. E de repente as pessoas começaram a ser curadas. Os enfermos eram colocados e a sombra de Pedro se reprojetava sobre essas pessoas enfermas. E elas eram curadas. E de repente Pedro vai subir para o templo junto com Tiago. Junto com João, se eu não me engano. É Pedro e Tiago. Ou João. Um dos dois. E aí, um paralítico pedindo para eles uma esmola. Eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Anda. E aquele homem se levanta num salto e começa a glorificar a Deus. Então, igreja, essa semana, Deus assim, moveu muito meu coração com essa questão do fogo. Porque o fogo, se não for cuidado, ele apaga. Um fogão a lenha, quando você não precisa dele mais para cozinhar e deixar as chamas lá, rapidamente ela apaga. Um fogo que não tem manutenção, ele acaba. Lá em Números capítulo 6, na verdade Levítico capítulo 6, abre comigo, você que está com a sua Bíblia aí. Levítico capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 13. Diz assim. Levítico 6, versículo 13. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Essa orientação de Deus para o povo, os sacerdotes, é que eles deviam manter o altar do holocausto sempre com a chama do fogo acesa. Eles deviam fazer a manutenção contínua. Todos os dias pela manhã, eles deveriam ir lá, tirar as cinzas daquilo que já tinha sido queimado sobre o altar do holocausto. E eles deveriam jogar aquela cinza fora. E eles deveriam colocar lenha nova e não permitir que o fogo se apagasse. Eles tinham que fazer isso todo dia.
E Deus disse no versículo anterior, olha, o fogo tem que ficar sempre aceso. Ele não pode se apagar. E no último versículo dessa instrução sobre o holocausto, ele disse, lembrem-se, o fogo deverá ser mantido aceso. Ele nunca pode se apagar. Hoje, nós estamos numa situação de perigo. Porque a igreja brasileira, a igreja do mundo, está meio que apagada. Acostumamos com os nossos cultos. Nos acostumamos com a vida cristã. Quando eu me converti há uns 20 anos atrás, eu fui expulsa da casa da minha avó porque eu tinha virado crente. Eu fiquei 3 meses sem poder ir lá, porque ela tinha raiva dos crentes. Ela disse, minha família nunca teve um crente. E eu não admito você ser crente. Até naquela época, havia perseguição. Tinha gente que tinha vergonha de ser crente. Mas hoje ser crente virou moda. Hoje todo mundo, das altas esferas, os artistas, todo mundo, gente famosa, gente importante, é crente. Virou ser moda. Virou moda ser gospel. Agora a gente tem dificuldade de identificar no meio dos gospels, no meio dos evangélicos, quem é de Deus de verdade. Nós temos uma imensa dificuldade de identificar quem são os verdadeiros crentes e quem não é. É difícil. Por isso que Jesus trouxe vários alertas. Vocês vão conhecer a árvore, se ela é boa, é pelo que ela faz. É pelo que ela produz. É pelo tipo de atitude que ela tem na sociedade. Porque ser crente aqui no nosso meio é fácil. É muito fácil. Eu estou vendo um monte de crente bonitinho aqui. Eu estou bonitinha aqui. O desafio é ser testemunha desse evangelho. É ser testemunha do Senhor Jesus fora daqui. Lá no trabalho. Ser testemunha de Jesus lá na fila do banco. Quando alguém passa na sua frente. Ou quando alguém te fecha no trânsito. É lá. É lá que é o desafio de ser, de verdade, uma testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus, hoje o desafio é ser testemunha de Jesus quando está sozinho na frente da rede social. Na frente do Netflix, na frente do YouTube, na frente do Facebook, do Messenger, do WhatsApp. É aqui que é difícil. É lá fora que é difícil. Porque aqui todo mundo está bonito. Só que um discípulo de Jesus, ele produz resultados no reino. O problema é que a gente, às vezes, deixa o fogo acabar. Deixa o fogo morrer. E se o fogo não... Olha só para você ver os benefícios do fogo. Ele ilumina, ele traz luz. Aquilo que está errado dá para a gente ver. E o fogo queima. Ele purifica. Em altas temperaturas, ele tira as impurezas. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Nós não podemos apagar o Espírito nas nossas vidas. É tempo de nós clamarmos. É tempo de pedirmos. É tempo de buscarmos. Pedindo a Deus que Ele acenda de novo um fogo dentro do nosso coração. Não tem como a gente alastrar o mundo. Não tem como a gente impactar o mundo se nós não tivermos esse fogo aceso dentro de nós. Um dia, uma pregação, uma igreja incendiada, 3.000 pessoas se converteram de uma vez. Mas hoje, para convidar um amigo nosso para vir no culto, é uma dificuldade. Ou a gente não chama, ou a gente chama e ele não vem. Hoje, para poder atrair as pessoas para cultos de oração, para cultos de poder, é uma dificuldade. Eu falei com o Senhor essa semana, em oração, eu falei, Deus, e eu tenho falado muito no rádio, Senhor, incendeia a nossa geração. Sabe por quê, meus irmãos? Esse tempo é o nosso tempo. Essa vez é a nossa vez. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Se nós não nos levantarmos, se nós não abraçarmos a causa do reino, se nós não entendermos e não buscarmos,
Eu não estou aqui falando para vocês sair pregando, não. Você não vai nem ter coragem de fazer isso, se você não for cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando para você fazer isso, porque não vai dar conta. Não dá. É pesado pregar lá fora. É pesado levar a mensagem. É difícil. Mas quando você pede o Espírito Santo para quebrantar seu coração, quando você começa a pedir o Espírito Santo para te encher, quando você começa a pedir o Espírito Santo, eu quero esse fogo. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser cheio do Senhor. Senhor, incendeia meu coração, me desperta. Acende esse fogo dentro de mim. O Espírito Santo, ele começa. Ele vai criar momentos. Ele vai criar situações. Ele vai trazer você, ele vai começar a aproximar você do fogo. Ele vai começar a aproximar você e vai criar momentos para que você seja incendiado. E quando você for incendiado, você pode incendiar qualquer lugar que você for. Eu só quero dizer, meus irmãos, que esse tempo é nosso. Se a gente não acordar, se a gente não levantar um clamor, se nós não pedirmos para o Espírito Santo nos incendiar, se nós não entendermos que nós somos os responsáveis por essa mensagem, eu fico com medo do que pode acontecer com a nossa geração. Vi um monte de criança aqui. O que os nossos filhos vão enfrentar? O que os nossos filhos, netos, vão enfrentar daqui para frente? Se a gente não se despertar nesse tempo, o que vai acontecer daqui a uns anos? Se já estão querendo colocar ideologia de gênero e mais um monte de coisas, e querendo calar a voz da igreja. Nós precisamos que o Senhor incendeie o nosso coração. Só que isso não acontece. Não ache que quando a gente for orar aqui vai acontecer um mover. Não pense que vai acontecer. Pode acontecer. Se alguém estiver ligado aí, vai receber. Mas essa palavra é para motivar você. É para incentivar você. É para você sair daqui pensando nela. É para você começar a se dispor e a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu não quero ser mais um no banco. Eu não quero ser mais um nessa cidade. Eu quero ter propósito. E a gente tem propósito de verdade é no reino de Deus. Eu prego desde os meus 14 anos. E desde então, eu sempre peço ao Senhor para usar a minha vida. Eu não imaginava, gente, que Deus ia me colocar numa rádio. Que Deus ia me colocar para falar, da minha cidade, Deus me colocou para falar para mais de 100 cidades no centro-oeste de Minas. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Mas eu sempre, no meu coração, ao ouvir isso, ao ouvir essa mensagem, eu pedi ao Senhor: Senhor, me usa, me enche com o Espírito Santo, porque eu quero que o Senhor volte. E eu sei que o que falta para o Senhor voltar é essa mensagem ser pregada. E eu quero, Senhor, fazer parte disso. Sabe, gente, não existe glória maior do que fazer parte da expansão do reino de Deus. Porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Todo o trabalho que a gente faz no reino de Deus, ele tem uma recompensa. Eu gostaria de convidar vocês a pôr de pé comigo nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. Você que entendeu a mensagem, você que compreendeu o que foi falado nessa noite, eu gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos e que você que deseja isso, mesmo que agora você não esteja sentindo nada, talvez nem todos estão sentindo algo diferente, tem algumas pessoas que estão, mas que você possa fazer um clamor agora ao Espírito Santo, pedir para Ele incendiar seu coração. Pedir para Ele trazer essa palavra à tona dentro de você. Nós precisamos de homens e mulheres ousados para pregar. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do conhecimento da palavra e do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Nós precisamos de testemunhas que testemunhem na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado, no seu país e fora do país. Nós precisamos, igreja, é nossa responsabilidade, é nosso chamado, e não existe obra maior
do que fazer parte desta missão. E o Senhor, Ele conta comigo e com você. Eu não sei, não conheço todos vocês. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite e visita a igreja, se você não é membro, se você não é evangélico. Mas eu quero dizer para você que essa mensagem que nos chama, essa mensagem que nos impulsiona, essa mensagem que queima no nosso coração, é do amor de Deus por nós. Jesus, Ele ama você. Ele ama de tal maneira que Ele nos trouxe nesse tempo, trouxe você nesse lugar, para que hoje você possa fazer parte de um propósito maior, de um propósito eterno. Céus e terra vão passar, Jesus disse, mas as palavras dele jamais passarão.